Olá, pessoal. Então vamos começar agora nessa videoaula o nosso estudo de séries alternadas. Então, o que é uma série de números reais que é alternada? Esse termo alternada se refere à alternância de sinal nos termos da série. Então, a gente diz que a série é alternada se uma das duas coisas ocorre. Então, a primeira opção é quando a gente tem os termos de índice ímpar positivos. Então, o primeiro, o terceiro e o quinto termos são positivos, enquanto são negativos o segundo, o quarto, o sexto e assim por diante. Ou o contrário, o primeiro, o terceiro, o quinto, etc. são negativos, o segundo, o quarto e o sexto são positivos. Então, em essência, a gente tem essa alternância de sinais como a gente vê nessas séries. Então, na primeira e na terceira, a gente começa com um termo negativo, e nessa segunda a gente começa com um termo positivo, mas a gente sempre tem essa alternância de termos que são positivos e negativos nessas três séries. Por isso a gente diz que essas séries são séries alternadas. Então, essas séries alternadas podem ser escritas de um modo geral, com o termo geral menos 1 elevado a n vezes a n, ou menos 1 elevado a n mais 1 vezes a n, onde esse a n é positivo para todo n. O que a gente está fazendo aqui com essa representação? A gente está isolando a alternância de sinal nessa potência de menos 1. E aqui a gente está colocando o valor absoluto dos termos. A gente está restringindo aqui, né? Está dizendo que a n é positivo para todo n. Então, aqui, dependendo se a série começa em n igual a 1 ou n igual a 0, se o primeiro índice é n igual a 1 ou n igual a 0, e dependendo de qual potência de menos 1 a gente está usando aqui, a gente começa com um primeiro termo positivo ou negativo. Então, por exemplo, nessa primeira série, a gente tem a soma de menos 1 elevado a n vezes 1 sobre n. Então, a n, nesse caso, é igual a 1 sobre n. Aqui a gente consegue escrever menos 1 elevado a n mais 1 vezes sobre n. E aqui, menos 1 elevado a n mais 1 vezes 1 sobre 2 elevado a n. Então, todas essas séries alternadas podem ser escritas de uma dessas duas formas. E, como nós já vimos anteriormente, né, como nas séries anteriores que nós já vimos, a gente quer determinar se essas séries são convergentes ou divergentes. O problema é que vários testes de convergência que nós já vimos se aplicam apenas a séries de números positivos. Lembrando que é sempre importante olhar as hipóteses dos teoremas e dos testes antes de aplicá-los. E aqui não é esse o caso, a gente não tem uma série apenas de números positivos. Então, vários testes que nós vimos não se aplicam aqui a essas séries. Então, a gente tem um teorema, que a gente vai ver agora no nosso quadro, que a gente vai poder usar sempre que a série for alternada, que é o seguinte. Então, aqui no nosso teorema, a gente tem uma série alternada, de uma das duas formas que nós já tínhamos colocado anteriormente, e a gente pede como hipótese que essa sequência AN, que define o termo geral, junto com a potência de menos 1, a gente pede que essa sequência seja monótona decrescente e uma sequência de números positivos, como nós já tínhamos colocado. Então, se essa sequência converge para zero, então a série, a soma infinita, ela é convergente. Certo? Então, vamos ver agora dois exemplos de séries alternadas em que a gente vai determinar a convergência ali nesse exemplo usando esse teorema. Bem, então nós vamos ver essas duas séries nessa videoaula, começando aqui por essa série à esquerda. Então, vou pedir para vocês pausarem o vídeo e tentarem determinar se essa série é convergente ou divergente, certo? Usando esse teorema aqui, lembrando que ele permite que a gente conclua que a série é convergente apenas. Se, dentro dessas condições, né, se a n tem limite zero, então a série é convergente. Então, reparem que a gente não consegue concluir que a série é divergente usando esse teorema. Mas tentem provar que a série é convergente usando esse teorema ou que a série é divergente usando um outro teste, né, algum outro método que a gente já viu. Então, pausem o vídeo, tentem fazer isso agora, certo? E nós já vamos resolver esse item.
Bem, então o que a gente vai fazer é verificar, a gente vai tentar ver se essa série alternada se encaixa nas hipóteses desse teorema. Então a gente consegue escrever essa série como menos 1 elevado a n vezes a n, onde a n é igual a 1 sobre n, certo? Então esse produto com a n igual a 1 sobre n fornece o termo geral dessa série. E essa sequência, definida por 1 sobre n, ela é positiva para todo n, e define uma sequência monótona decrescente. Então a gente tem uma série nesse formato aqui primeiro, e essa sequência AN ela é monótona decrescente e números positivos. Então a gente consegue aplicar esse teorema. E reparem que o limite de AN dessa sequência é igual a zero. Então, pelo teorema, como o limite de AN é igual a zero, a gente consegue concluir que a série é convergente. Lembrando que, olhando para o teorema, né, vocês podem ver que a gente consegue concluir que a série é convergente, mas a gente não sabe qual é o valor da soma, certo? O valor limite dessa soma infinita, o valor da série a gente não consegue determinar. Consegue afirmar apenas que ela é convergente. Então vamos agora para o segundo item, para essa segunda série, também é uma série alternada. Então tentem demonstrar, tentem provar que essa série é convergente, usando esse teorema, ou provar por algum outro método que ela é divergente, certo? Então pausem o vídeo, a gente já vai fazer agora esse segundo item. Então, essa série alternada, a gente consegue escrever como anteriormente, menos 1 elevado a n mais 1, vezes um termo a n, que é sempre positivo, 5n mais 1 dividido por 2n mais 3, certo? Para n maior ou igual a 1, tanto o numerador quanto o denominador são sempre positivos. E o que ocorre com essa sequência aqui? Se a gente considerar o limite dela, quando n vai para infinito, a gente tem uma indeterminação infinito sobre infinito, certo? A gente consegue tratar essa sequência como uma função de números reais, certo? A gente consegue enxergar n como um número real, uma variável real, e fazer o limite quando n vai para infinito. Então, sendo infinito sobre infinito, no limite, a gente consegue usar L'Hopital e concluir que esse limite é igual a 5 meios, certo? Só uma observação, tome muito cuidado com essa escrita. Tá? Aqui eu fiz uma anotação resumida de limite. Eu usei uma seta com n tendendo a infinito em cima para indicar que a gente está fazendo o limite. Aqui a gente consegue usar uma anotação um pouco mais solta, né? Um pouco mais livre, mas ainda assim está claro que a gente está fazendo o limite. O que alguns alunos fazem, que a gente tem que tomar cuidado, é escrever que essa fração é igual a 5 meios. Isso é falso, não é verdade. A gente tem que essa sequência é igual a 5 meios no limite, quando n vai para o infinito. Então isso tem que ficar claro na escrita. Bem, aqui eu flexibilizei um pouco a notação, mas ainda está claro que a gente está fazendo o limite. Bem, então o que vai acontecer com essa série? A gente viu que esse termo AN, ele tem limite 5 meios, quando n vai para o infinito. Então, o termo geral da série, que engloba também, né, que contém também essa potência de menos 1, ele vai ficar alternando esse sinal. Lá no limite, ele vai estar próximo de 5 meios em valor absoluto. Ele vai ficar alternando de sinal. Então, ele vai estar muito próximo de 5 meios e de menos 5 meios. Então, lá no limite, a gente vai ter algo mais ou menos assim. Termos gerais que estão próximos de 5 meios e menos 5 meios e ficam alternando. Né? Hora positivo e hora negativo. Mas com essa ilustração, feita a partir desse limite, a gente consegue concluir que o termo geral da série não tem limite zero. Certo? Então a gente tem que o termo geral da série, menos 1 elevado a n mais 1, vezes essa fração, esse termo geral não tem limite zero. E eu vou aproveitar esse espacinho que sobrou aqui em cima no nosso quadro para relembrar esse resultado. A gente já viu esse resultado aqui, que se a gente tem uma série tal que o limite do termo geral não é igual a zero, então a série ela é divergente. É só tomar cuidado, né, porque aqui a n representa todo o termo geral. E aqui na nossa notação do exemplo, a n representa só essa parte positiva, fora da, não inclui essa potência de menos 1.
Mas o que o resultado diz é o seguinte: se o termo geral da série não tem limite zero, então a série é divergente. E é isso que permite a gente concluir que a série é divergente. Então, aqui no nosso estudo de séries alternadas, nós provamos que uma série é convergente, usando esse teorema, e a gente considerou um caso em que o limite do termo esse termo AN não é igual a zero. E aí, sendo o limite do termo geral diferente de zero, a gente conseguiu concluir que a série é divergente. Bem, então é isso. Faça a leitura das notas de aula dessa parte de séries alternadas e assista a próxima videoaula sobre convergência absoluta e convergência condicional.